O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se torna insosso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim no candeeiro, onde brilha para todos que estão na casa. Assim também brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o Pai que estás nos céus. Palavra da salvação. As leituras de hoje são maravilhosas. E o Senhor as escolheu para o término desse acampamento. Um acampamento todo ele voltado para a libertação do mal. E o título desse acampamento é esse: Não te deixes vencer pelo mal. Repete comigo: não te deixes vencer pelo mal. Segunda vez: não te deixes vencer. E agora diga na primeira pessoa: não me deixo vencer pelo mal. Você: não me deixarei vencer pelo mal. Porque essa é a vontade de Deus, que eu não me deixe vencer pelo mal. Por isso, não me deixarei vencer pelo mal. Esse é o tema do nosso acampamento. E Deus nos dá a beleza desse evangelho. Vós sois o sal da terra. Veja, Jesus não está dizendo sejam o sal da terra. Não, Jesus está dizendo: vós sois. E não apenas Jesus disse naquele tempo. E Jesus não estava dizendo para os seus apóstolos. Aqui nós estamos no Sermão da Montanha, que começou com as bem-aventuranças. Terminadas as bem-aventuranças, já no versículo 13,
começa o evangelho de hoje. Então, ele é assim, início, cabeça do Sermão da Montanha, daí toda a importância que esse evangelho tem, como cabeça do Sermão da Montanha. É Jesus dizendo para nós hoje, porque o evangelho é de ontem, de hoje e de sempre: vós sois o sal da terra. E você sabe o que é o sal? O sal preserva. O sal livra da corrupção. Naqueles tempos de Jesus. E aliás, também nos tempos de hoje. Porque hoje existem os chamados beduínos, que são grupos de pastores que vivem como nômades no deserto. Eles criam ovelhas, carneiros, cabritos. Vivem disso. Como é que naquele tempo, e como é que hoje, os beduínos que estão no deserto, portanto não tem geladeira, muito menos congelador, como é que eles conservam a carne e outras coisas? Justamente com sal. Eles envolvem aquela carne no sal e assim se conserva. Por quê? Porque o sal preserva. O sal livra da corrupção. Não deixa que aquilo se corrompa. Desculpe a expressão, que aquilo apodreça. E continua o evangelho: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, se o sal perde o seu sabor, como tornará a ser sal? Se o sal perde a sua força, como tornará a ser sal? Quer dizer, não tem retorno. O sal que perdeu a força não tem retorno. Por isso o Senhor está dizendo a mim e a você: você não pode perder a força, porque você é sal. E eu escolhi você para ser sal. Eu escolhi você para preservar da corrupção. Meus irmãos, nós infelizmente estamos rodeados de corrupção. E durante esse acampamento foram levantadas vários tipos de corrupção. Não precisamos falar mais sobre isso. E aliás, você conhece muito bem, desde as grandes corrupções dos chamados corruptos, até como se disse ontem aqui, de alguém que com moedas defrauda o outro. É corrupção, é o início de corrupção, é semente de corrupção. Você sabe que criou-se uma cultura, mais do que mentalidade, uma cultura de corrupção. E quem não aproveita é bobo, porque tem ocasião, está aí, está diante de si. É só aproveitar. Bobo que não aproveita. É o que se pensa hoje. Criou-se esta mentalidade. E o Senhor está dizendo para nós: você, meu filho, você, minha filha, que é cristão. E quando eu digo cristão, é católico e também evangélico, porque os nossos irmãos evangélicos precisam também fazer isso, precisam fazer corpo conosco, unir-se a nós, porque o sal é assim. Você vê que o sal é feito de fragmentos, e é aquele punhado de fragmentos que tem força. Não é com um fragmentozinho de sal que a carne vai se
preservar. Precisamos formar corpo. E aí, todos os de boa vontade, mas principalmente nós cristãos, precisamos nos unir e ser. E aí a palavra é esta: ser sal para este mundo. Esse mundo corrupto, esse mundo de corrupção, esse mundo de cultura de corrupção. Para fazer a diferença. E não somente fazer a diferença, vocês são diferentes. Não, fazer com que a corrupção não exista a partir de nós, não exista. E nós então, com palavras, com exemplos, com escritos, com programas, com tudo aquilo que nós podemos, com correção, fazer com que a corrupção desapareça. Isso é possível? Isso é possível. Foi por isso que o Senhor constituiu a nós sal. Vós sois o sal da terra. Se o sal perde a sua força, como tornará a ser sal? É uma tradução linda esta. Como tornará a ser sal? Você, portanto, não pode se perder. Você não pode perder a força que Deus colocou em você pelo batismo, pela crisma e mais ainda pela graça do batismo no Espírito Santo. Deus constituiu você sal. Então, meu filho, diga comigo: eu sou sal e quero ser sal e serei sal. Sal para preservar, sal para acabar com a corrupção, porque foi para isso que Deus me constituiu. Eis-me aqui, Senhor. O Senhor me fez sal. Eu quero ser. Põe-me na massa. Põe-me onde há corrupção, para que eu preserve, e assim tudo se transforme. Dá-me, Senhor, esta graça. Amém, amém, amém. E continua uma coisa infeliz, mas é Jesus dizendo: se o sal perde a sua força, como se tornará sal? Não serve para mais nada. É pesado, hein? Não serve mais para mais nada. Quando alguém diz você não serve para nada, você não presta para nada, a gente tem um golpe lá dentro de si. Mas é isso que Jesus está dizendo. Se você sal perde a sua força, você não presta para nada. Jesus dizendo para mim e para você: você não presta para nada. Aguenta esta, meu filho. Aguenta esta, minha filha. Por isso, diga comigo: Senhor, eu não vou perder a força. Eu serei sal. Sal forte, para preservar da corrupção. Eis-me aqui, Senhor. E continua Jesus dizendo: é jogado fora e é calcado aos pés pelos homens. É calcado aos pés pelos homens. Por quê? Foi feito sal, perdeu a força, não presta para nada, foi jogado fora. O que se faz? Se pisa por cima. Gente, é terrível. Jesus não brinca em serviço.
Ele quer acabar com todo o mal a partir de nós. Já já nós vamos dizer como preservar-se. Mas é terrível o que ele diz. Senhor, que eu não ouço o Senhor dizer para mim, você não presta para nada. Que eu não ouço o Senhor dizer para mim, vou te jogar fora. Que eu não ouço o Senhor dizer a respeito de mim, os homens vão pisar em cima de você e eu vou deixar. Senhor, tem piedade de mim. E continua o Evangelho. Ele é curto. Eles são 4 versículos apenas, mas que conteúdo maravilhoso. Nós estamos acostumados a ouvir esse Evangelho. Vocês o sal da terra e pronto, e fica aí. Não, meus irmãos, há um conteúdo fortíssimo aí. E continua Jesus nos dizendo: vós sois a luz do mundo. É outra verdade. Vós sois a luz do mundo. Repete comigo. Portanto, ele está dizendo isso para mim e para você. Então diga comigo: eu sou a luz do mundo. O Senhor me constituiu luz do mundo. E eu preciso ser. E eu vou ser. Eu sou luz do mundo. Obrigado, Senhor. Sabe, meu irmão, sabe, minha irmã, porque isso é uma graça. Vós sois a luz do mundo. E aí Jesus explica: não se pode esconder uma cidade situada no monte. Se a cidade está no monte, não tem como se esconder. Quando se acende uma lâmpada, não é para colocá-la debaixo do alqueire, mas sobre a luminária, e ela brilha para todos que estão em casa. Essas são as explicações, porque luz é assim. E tudo isso se refere a nós que somos luz. E agora vem: assim também brilhe a vossa luz aos olhos dos homens, a fim de que, vendo as vossas boas obras, eles glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Eu vou dizer e você vai repetir: assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, a fim de que, vendo as vossas boas obras, eles glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. É isso que o Senhor quer. É preciso que as pessoas vejam, que elas vejam a nossa bondade, a nossa força, a nossa honestidade, a nossa veracidade. É preciso que eles vejam, não para nos elogiar, não para dizer que nós somos bonzinhos, não, para glorificar o vosso Pai que está nos céus, porque é Ele quem faz tudo isso, é Ele quem fez tudo isso em nós. Essa é a vontade do Senhor. Não se esconda. Você não pode, você não precisa e não pode se esconder. Ao contrário, seja, faça, realize, mostre, deixe que vejam. Eu sei que muitas vezes nós somos mal entendidos, nós somos criticados. Desculpe. E com isso, dê de ombros. Nem estou aí. O meu Senhor é Ele. É com Ele que eu tenho que me haver. Se Ele me constituiu luz neste mundo, para este mundo, esse mundo que está aí, eu preciso ser.
E veja o mundo que nós estamos. Gente, quantas trevas, que terríveis trevas. Lá Zacarias, quando tem aquele hino lindo a respeito de seu filho João Batista, ele fala daqueles que jazem nas trevas e na sombra da morte. E hoje é isso que está acontecendo. Muitíssimos. Por exemplo, a grande infelicidade das drogas. Que multidão de adultos, sim, mas muitíssimos jovens e muitíssimos adolescentes e muitíssimos moleques. São moleques ainda. Guris, como dizem no Rio Grande. Que jazem nas trevas e na sombra da morte. Muitos dos quais já não têm mais futuro. E eles precisam de luz. E eles têm o direito de ter luz. Deixa eu dizer, eles têm o direito de ter luz, de alguém que seja luz para eles. Além daqueles que estão na droga. Que mundo, meu Deus do céu! Quanta violência, quanto adultério, quanta promiscuidade. Que banalização do sexo, que fragmentação da família. A família que vai se desconjuntando e caindo pelo chão. Eles jazem nas trevas e nas sombras da morte. E o Senhor nos constituiu luz para todas essas pessoas. São irmãos nossos, que têm o direito de receber a nossa luz. Claro, a nossa luz é como a luz da lua, não é como a luz do sol. A luz da lua, você sabe muito bem, é o sol que reflete na lua, e a lua então, à noite é linda. Como é bom ver a luz da lua. Eles precisam ver a luz de Deus refletida em nós. Nós somos luz para eles. Diga comigo, eu sou luz para eles. E preciso ser. E quero ser. E vou ser. Dá-me força, Senhor. Nós encontramos a primeira leitura. Eu vou emendar tudo. Da primeira leitura de hoje do profeta Isaías. Começa assim. Assim diz o Senhor. E a gente está acostumado, né? A ver uma leitura que começa assim diz o Senhor. Mas estamos nos mostrando que quem está falando isso não são homens, nem é o profeta, mas é Deus, através do profeta sim, mas é Deus que está dizendo, assim diz o Senhor, reparte o pão com o faminto, acolhe em casa os pobres, os peregrinos, quando encontrares no nu, cobre-o, e não desprezes a tua carne. Então brilhará a tua luz como a aurora, e tua saúde há de recuperar mais depressa.
À frente caminhará a tua justiça e a glória do Senhor te seguirá. Sabe quem viveu intensamente isso? Jorge Bergoglio, cardeal arcebispo de Buenos Aires. Hoje, como é que ele se chama? Eu queria ouvir forte. Papa Francisco. Eu fiquei aturdido quando soube que no que se chama, Palácio Episcopal, porque é a capital da Argentina, Buenos Aires, e os argentinos são muito clássicos. O cardeal Jorge Bergoglio pegou os vários apartamentos e quartos, entre aspas, do seu palácio, que era considerado, antes dele chegar lá, palácio. Depois, já eu digo o que era. E colocou camas em todos aqueles quartos e apartamentos. E ele costumeiramente recebia, e alguns ficavam dias e dias, pobres, desvalidos, necessitados, gente da rua, na casa do cardeal arcebispo Jorge Bergoglio. Ele viveu isto. É por isso que ele está sendo o que ele é hoje, porque ele viveu intensamente isso. E olha que beleza aqui nessa leitura: acolhe em casa os pobres, os peregrinos. Quando encontrares um nu, cobre-o, e não desprezes a tua carne. É interessante isso, não desprezes a tua carne, porque aqui a palavra de Deus está dizendo que esses pobres, esses desvalidos, são a nossa carne, são a nossa carne. E hoje Papa Francisco vive repetindo isso: são a nossa carne. Então é por isso que é preciso que nós os acolhamos e que socorramos os necessitados, os pobres de todos os tipos de pobreza, sem distinção. Aí vem a resposta: então brilhará a tua luz como a aurora, e a tua saúde há de recuperar-se mais depressa. Gente, que receita linda! Fazendo tudo isso, realmente vivendo caridade efetiva, concreta, para com os pobres, para com os necessitados, para com os famintos. Diz a palavra de Deus, não é minha, é a palavra de Deus: a tua saúde há de recuperar-se mais depressa. E vem uma outra coisa linda: à frente caminhará a tua justiça, e a glória do Senhor te seguirá. Beleza! Você na frente e o Senhor atrás de você. E agora vem uma coisa gloriosa: então invocarás o Senhor e Ele te atenderá, pedirá socorro e Ele dirá: eis-me aqui. Eu vou dizer e você vai repetir: então invocarás o Senhor e Ele te atenderá, pedirá socorro e Ele dirá: eis-me aqui. Veja aqui outra receita para sermos atendidos pelo Senhor em todas as nossas necessidades. Você atende ao necessitado, Deus atende você. Repito, você atende o necessitado, Deus atende você. Você socorre o necessitado, Deus socorre você. Gente, a coisa básica no cristianismo é a caridade. E São João vai dizer que não é uma caridade apenas de palavra, mas é concreta. E São Tiago vai mais longe ainda.
Se eu vejo um pobre, um nu, um desvalido, e digo para ele, vai e se vire, isso é caridade? E explica a ele, não, isso não é caridade, isso não é amor. A base do cristianismo é o amor e a caridade, caridade concreta. E termina dizendo, nascerá nas trevas a tua luz, e a tua vida obscura será como o meio-dia. Porque o Papa, porque o cardeal Jorge Bergoglio viveu isso, ele escrevendo a maravilha desse documento, a alegria do Evangelho, Evangelii Gaudium. Acho que você já aprendeu a dizer em latim também, Evangelii Gaudium. Diga comigo. Evangelii Gaudium. Isto, a alegria do Evangelho. Todo ele não, grandíssima parte dele é sobre evangelizar. Aconteceu o sínodo sobre a nova evangelização, e como sempre acontece, todo o material do sínodo, dos bispos, cardeais, leigos, participantes deste sínodo, nosso bispo emérito, Dom Benedito Beni, participou dele. Então todo o material vai para o Papa, e o Papa então confecciona, escreve o documento que sempre se chama exortação apostólica. Então é uma exortação apostólica do Sumo Pontífice Francisco. Todo ele sobre a evangelização. Mas eu fiquei impressionado quando chega ao capítulo 4. O Papa começa falando da dimensão social da evangelização. Ele tem um capítulo longo, que é o capítulo 4, estou repetindo, sobre a dimensão social da igreja, da vida. Porque nós não somos isolados, não podemos viver para nós mesmos. O nosso cristianismo não é voltado para nós, é ao contrário. Nós vivemos uma dimensão social, uma dimensão para os outros. E ele é longo nisso. Mas um pouco mais para frente, ele gasta bastante de tempo e páginas sobre a opção dos pobres. Quer dizer, a igreja faz uma opção pelos pobres. E aqui não é apenas de evangelizar os pobres, é sim evangelizar os pobres, mas é atender os pobres, como eu estava mostrando anteriormente, como ele, Jorge Bergoglio, fazia. E é lindo ver como ele diz, no coração de Deus ocupam lugar preferencial os pobres. Não é pouca coisa. No coração de Deus ocupam um lugar preferencial os pobres, tanto que até ele mesmo se fez pobre. E aqui o Papa começa a colocar: foi uma pobre virgem, lá num lugarzinho pequeno, chamado Nazaré, que o anjo apareceu, e que acabou sendo fecundada pelo Espírito Santo. E o Filho de Deus nasce, e nasce dessa virgem, que vivia nesse lugar,
mas vai nascer num presépio, que era normalmente um lugar onde estavam os animais. E é ali que ele nasce. Depois ele retorna para viver em Nazaré, e em Nazaré ele é um simples operário, ao lado de José, também simples, pobre, trabalhador. E quando ele começa a vida pública, ele é rodeado por pessoas pobres, simples, necessitados, doentes. Então explica o Papa que Deus realmente entreteceu a história da nossa salvação com pobres, a partir da pobreza e na pobreza. Dele chega ao ponto de dizer o seguinte, para a igreja: a opção dos pobres é mais uma categoria teológica que cultural, sociológica, política ou filosófica. E eu explico. É uma questão teológica. Deus abalou-se e tornou-se pobre. Então é uma questão teológica. Jesus, o Filho de Deus feito pobre, dedicou-se aos pobres. Quando ele lê o profeta Isaías, ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim e ele me enviou para evangelizar os pobres. Então é muito mais do que uma questão sociológica, uma questão cultural, é uma questão teológica, é uma questão de teologia. E aí ele chega a um ponto maravilhoso. Por isso desejo uma igreja pobre e para os pobres. Gente, não é comum um Papa dizer assim, desejo. Na verdade ele podia até mesmo dizer quero. Ele atenuou dizendo desejo. Mas eu vou usar esta palavra. Quero uma igreja pobre para os pobres. Está definido. Está definido. Então, é tudo o que nós ouvimos nesta primeira leitura. Para bom entendedor, meia palavra basta, e graças a Deus, a palavra de Deus nos disse uma palavra e meia. O Papa apenas cita aquilo que está no Evangelho de São Mateus, capítulo 25, que tem como título o juízo, o julgamento. Onde Jesus disse: então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, recebei em herança o reino que foi preparado para vós desde a fundação do mundo. Porque eu tive fome e me destes de comer, eu tive sede e me destes de beber, eu era estrangeiro e me acolhestes, estava nu e me vestistes, doente e me visitastes, na prisão e viestes a mim. Veja que Jesus esmiuça bem, apresentando os vários tipos de necessitados. Nós nos encaixamos no atendimento de algum desses. Então os justos, diz Jesus, lhe responderão: Senhor, quando é que
Quando é que nos sucedeu ver-te com fome e alimentar-te, com sede e dar-te de beber? Quando nos sucedeu ver-te estrangeiro e acolher-te, nu e vestir-te? Quando é que nos sucedeu ver-te doente ou na prisão, irmos a ti? E o rei lhes responderá: em verdade eu vos declaro, todas as vezes que fizestes a um desses mais pequenos, que são meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Segura na cadeira agora. Você já conhece esse texto, mas hoje de modo especial, segura na cadeira. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: retirai-vos para longe de mim, malditos. E olha que palavra pesada: malditos, para o fogo eterno, pior ainda, que foi preparado para o diabo e para os seus anjos, pior do pior. Pois eu tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, eu era estrangeiro e não me acolhestes, estava nu e não me vestistes, doente e na prisão e não me visitastes. Então eles também responderão: Senhor, quando é que nos sucedeu ver-te com fome ou com sede, estrangeiro ou nu, doente ou na prisão, sem ir para dar-te assistência? Então ele lhes responderá: em verdade eu vos digo, cada vez que não o fizestes a um desses mais pequenos, a mim não o fizestes. Segura na cadeira. E irão estes para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Acho que esse momento é bom para nós cantarmos o refrão do salmo de meditação, que diz justamente isso. Aí está o que Deus tem para os justos. Veja que a nossa justiça, ela não é complicada, mas ela precisa ser praticada, vivida. Como é que agem os justos? O que acontece com os justos? Uma luz brilha nas trevas para os justos, permanece para sempre o bem que fez. Uma luz brilha nas trevas para os justos, permanece para sempre o bem que fez. Repetindo todos, vamos lá. Permanece para sempre o bem que fez. Repete comigo: permanece para sempre o bem que fez. Diga comigo: o bem que eu fiz permanecerá para sempre. O bem que eu fiz permanecerá para sempre. O bem que eu faço permanecerá para sempre. O bem que eu faço permanecerá para sempre. O bem que eu fizer permanecerá para sempre. O bem que eu fizer permanecerá para sempre. Repete cantando uma vez. Uma luz brilha nas trevas para os justos, permanece para sempre o bem que fez.
a segunda leitura, ela é maravilhosa. Como eu disse, Deus nos serviu de maneira linda para terminarmos esse acampamento. Veja, é da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, quando fui à vossa cidade, que é Corinto, anunciar-vos o mistério de Deus, o Evangelho, portanto, não recorri a uma linguagem elevada ou ao prestígio da sabedoria humana, pois entre vós não julguei saber coisa alguma a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Aliás, eu estive junto de vós com fraqueza e receio e muito temor. Olha, é difícil nós imaginarmos um São Paulo assim, com fraqueza, com receio e muito temor. São Paulo não escreveu isso por escrever, não. É que realmente ele sentiu isso. E por que ele sentiu isso? Porque quando ele chegou a Corinto, Corinto era uma cidade grande, mais do que isso, muito rica, de muito comércio, de muita idolatria também, aqueles tempos pagãos. Uma cidade muito depravada em todos os sentidos da palavra. E ele chegou ali enviado por Deus para pregar o Evangelho. Meu Deus, como é que ele ia pregar o Evangelho naquela cidade? São Paulo era humano também. Ele tinha o Espírito, mas era humano. E ele confessa aqui o que foi que ele sentiu diante daquela situação. Diz ele: eu estive junto de vós com fraqueza e receio e muito temor. E agora ele continua: também a minha palavra e a minha pregação não tinham nada dos discursos persuasivos da sabedoria que era comum em Corinto. Havia aqueles oradores, aqueles sábios. São Paulo não. São Paulo falava naquela simplicidade dele. Como ele diz aqui, a minha palavra e a minha pregação não tinham nada dos discursos persuasivos da sabedoria, da chamada sabedoria. Agora que vem o importante, mas eram uma demonstração do poder do Espírito para que a vossa fé se baseasse no poder de Deus e não na sabedoria dos homens. Vou repetir. Mas eram uma demonstração do poder do Espírito. São Paulo falava no poder do Espírito, porque ele tinha o Espírito Santo. São Paulo usava os dons do Espírito Santo. Então a sua palavra tinha uma outra força. Ele falava sim, mas também ele agia no poder do Espírito. Palavras de profecia, curas, palavra de ciência, discernimento, libertação das pessoas oprimidas pelo demônio. São Paulo usava todos os dons do Espírito, a partir do dom de línguas, especialmente o dom da fé, o dom da cura e o dom da sabedoria. Então, uma vez que, primeiro, Corinto era daquele jeito, e segundo, ele se sentia pequenininho, como ele diz: estive junto a vós com fraqueza, receio e muito temor. O que ele faz?
Ele recua, ele vai embora, ele larga, ele deixa a missão. Não, ao contrário. Ele pega os dons do Espírito. Ele se deixa usar pelo Espírito Santo e prega no poder do Espírito. Segundo, ele usa os dons do Espírito Santo. Meus irmãos, o Ironia hoje cedo anunciava isso, e é uma realidade. Deus tem para a nossa nação um fortíssimo avivamento. E avivamento quer dizer avivamento. Você tem as brasas, você sopra, você abana, e aquelas brasas que estão ali, elas têm fogo, graças a Deus, mas dela brota a chama, e essa chama se levanta. Sim, uma chama de renovação vai se estender sobre o nosso país, porque esta é a vontade de Deus. E não esperemos para muito mais tarde não, como ele anunciava, é neste ano, que tem o número 2014, não há nenhuma superstição no número não, é porque é agora. O Senhor vai levantar todo um povo. Sim, porque nós temos muita gente que foi renovada pelo Espírito, muita gente batizada no Espírito, muita gente antiga, que o Senhor vai reavivar, e reavivamento é isto. Ele vai tomá-los novamente, vai reavivá-los. A chama não saiu deles, a chama não, a brasa não saiu deles, o fogo não saiu deles, porque batismo no Espírito Santo é batismo no Espírito Santo, está com eles, está neles. O sopro do Espírito vai reacender essa chama, e nós teremos pessoas antigas pregando no poder do Espírito e usando os dons a partir da fé, e por causa da fé, daí então as curas, as profecias, o discernimento dos Espíritos, a sabedoria do Espírito, claro, o dom de línguas e a interpretação de línguas, o canto em línguas, tudo isso o Senhor vai fazer com que antigos, reavivados pelo Espírito Santo, venham incendiar essa nação. Mas muitos novos, totalmente novos, que não foram batizados ainda no Espírito Santo, serão batizados no Espírito Santo. E uma vez batizados no Espírito, pela primeira vez no início, terão todo aquele fogo, aquele entusiasmo, aquela ousadia daqueles que recebem pela primeira vez o poder do Espírito, pregarão no poder do Espírito, gente nova, totalmente nova, pregando no poder do Espírito, gente nova, totalmente nova, anunciando curas maravilhosas que o Senhor faz, cura física, cura interior, sendo usados em palavra de sabedoria, em palavra de ciência, orando em línguas, cantando em línguas, maravilhas o Senhor quer realizar nessa nação. Aliás, vai realizar nessa nação. Diga comigo, o Senhor vai realizar. Eu acolho, Senhor, e digo, que aconteça, Senhor, que aconteça logo, que essa nação toda possa ver, contemplar e usufruir de todas essas maravilhas que farás pelo poder do Espírito Santo, derramado sobre nós, em toda esta nação. O Brasil não será mais o mesmo.
ele será renovado pela tua graça, pelo teu Espírito, pelo teu poder. Sim, Senhor, eu acolho e digo: faça-se em nós, mas faça-se também em mim, segundo a vossa palavra. Amém, amém, amém. Isso você pode aplaudir. Eu não gosto de aplausos, mas a isso você pode aplaudir. Nesses dias de acampamento, nós usamos muito, graças a Deus, a carta aos Efésios. Eu quero retomá-la com você. É Efésios 6, capítulo 10 e seguintes. O título é Combate na Fé. Para terminar, portanto, São Paulo veio falando durante toda a carta aos Efésios, que é lindíssima, e agora ele está no final, realmente é o último capítulo, é a última parte do capítulo 6. Ele diz: para terminar, armai-vos da força do Senhor, da sua força onipotente, revesti-vos da armadura de Deus, para estardes em condições de enfrentar as manobras do diabo. Eu vou repetir: revesti-vos da armadura de Deus. É um alerta que Paulo está fazendo depois de toda a carta aos Efésios, e faz para nós também, está fazendo nesse acampamento. Por isso embora ela tenha sido tomada durante o acampamento, eu quis tomar agora no final da pregação. Revesti-vos da armadura de Deus. Os soldados daquele tempo, eles se revestiam de uma armadura de metal para proteger-se das flechas, das espadas, das lanças, e era o único jeito deles se defenderem. São Paulo está falando a respeito disso. Revesti-vos da armadura agora de Deus, não é uma armadura de metal, para estardes em condições de enfrentar as manobras do diabo. E essa palavra manobras está muito bem escolhida, porque ele é assim, ele é cheio de manobras. Não sei quem, se foi o padre Roger, se foi outro, que usou a palavra maracutaia aqui no acampamento. É isso mesmo, ele é cheio de maracutaias, para pegar a gente, para derrubar a gente, para acabar com a gente, para destruir a gente, para enfrentar as manobras do diabo de São Paulo. Pois não é o homem que afrontamos, mas as autoridades, os poderes, os dominadores deste mundo de trevas, os espíritos do mal espalhados nos ares. Lançai mão, portanto, da armadura de Deus, volto a dizer mais uma vez, a fim de que no dia mau, e eu preciso dizer, os nossos dias são maus, a fim de que no dia mau possais resistir e permanecer de pé, tendo recorrido a tudo. De pé, de São Paulo. Que o Espírito suscite a vossa oração sob todas as suas formas, vossos pedidos em todas as circunstâncias. Empregai as vossas vigílias em uma infatigável intercessão por todos os santos. Eu vou repetir, porque nesse reavivamento, aliás, nesse avivamento, o Senhor vai fazer tudo isso. Que o Espírito suscite a vossa oração sobre
todas as suas formas, vossos pedidos, em todas as circunstâncias. Empregai as vossas vigílias em uma infatigável intercessão por todos os santos, também por mim, para que a palavra seja posta em minha boca, para que o Evangelho, do qual sou o embaixador acorrentado, Orai, pois, a fim de que eu encontre neste Evangelho a ousadia necessária para falar dele como devo. Eu vou repetir. Orai também por mim, a fim de que a palavra seja posta em minha boca, para anunciar ousadamente o mistério do Evangelho, do qual sou embaixador acorrentado. Orai, pois, a fim de que eu encontre nesse Evangelho a ousadia necessária para falar dele como devo. Meus irmãos, a palavra é para ser posta em prática. Eu quero realmente viver isso. Eu quero realizar isso na minha vida. Eu quero deixar liberdade ao Espírito Santo para que tudo isso aconteça comigo, aconteça em mim, para eu anunciar ousadamente o mistério do Evangelho, do qual fui feito embaixador acorrentado. Acorrentado porque temos todas as nossas misérias. São Paulo estava acorrentado mesmo, ele estava numa prisão. Graças a Deus eu não estou aprisionado, mas aprisionado por dentro. Mas eu quero realmente. A fim de que encontre neste Evangelho a ousadia necessária para falar dele como devo. Eu quero. Eu orei pelo Padre Roger, antes da pregação dele. Agora nós vamos trocar figurinha. Venha aqui, por favor, e reze por mim. Eu peço a vocês que fiquem em pé e rezem por mim, porque isso que São Paulo disse, eu quero que aconteça comigo. Eu quero que se realize em mim. Estenda os braços na direção do Padre Jonas, do Monsenhor Jonas. Quando nós estávamos na fila para entrar, foi exatamente isso que ele falou para mim. Que depois da oração ele tinha acompanhado a pregação, ele tinha se revisto, e era o que ele desejava para a vida dele. Então, carismaticamente, nós vamos orar por ele. E eu quero, Senhor Deus, como filho desse profeta, usado pelo Senhor nessa tarde para nos exortar, eu quero impor as mãos sobre ele e pedir que aconteça exatamente da mesma maneira, com a mesma força, com a mesma intensidade, com o mesmo fervor, aquilo que aconteceu no coração do apóstolo Paulo, esse queimar da palavra, essa ação poderosa da palavra, e de uma palavra ousada, de uma palavra direcionada, de uma palavra anunciada com destemor, com ousadia, carismaticamente. Mas eu quero pedir, Senhor, que este vosso filho seja aquele que sempre tem sido no nosso meio
esse precursor, aquele que anuncia a sua vinda, mas também que nos ensinou a viver batizados no Espírito Santo. Que ele receba a graça desse avivamento que foi profetizado aqui, que acontecerá nesse ano de 2014 sobre a nação brasileira, mas que aconteça sobre ele, sobre o seu ministério sacerdotal, nesse tempo que ele se prepara para celebrar as bodas de ouro do seu ministério sacerdotal. Que aconteça um poderoso avivamento do seu Espírito Santo sobre ele. O levante cada vez mais como profeta, profeta ousado, profeta usado, profeta destemido, para anunciar, para denunciar, mas para levar o fogo do seu Espírito Santo aos quatro cantos da terra. Reacenda, Senhor, reacenda no coração dele essa unção. É o que nós queremos pedir nessa hora. Vem, Espírito Santo de Deus. Ori canta la rabara la bashiri ala canta la bari ala bari ala canta la bara. Shiri banda la haria balakiri banda la basiri ala canta la bari ala bari ala. Shiri abala canta la maria handa la basiri ala canta la bari ala bari ala bari ala. Shanda la mara canta la maria handa la ba. Continue orando. E a imagem, irmão Senhor, que Deus me dá é de um sopro que sai da sua boca, e ele faz com que essas brasas que estavam encobertas pelas cinzas, brasas do coração dos antigos, daqueles que se levantaram um dia na nação brasileira como profetas e que foram silenciados, ou que se silenciaram, ou que talvez se contaminaram com o mundanismo, que essas brasas se reacenderão pelo sopro do Espírito Santo, que sairá da sua boca com a palavra ousada, como o Senhor pediu agora, unindo seu coração a Paulo. Mas também sobre os novos, que esse avivamento venha, Senhor Deus, na vida dele, que é precursor, que foi esse instrumento e que é esse instrumento no nosso meio carismático, um instrumento profético. Que ele seja avivado pelo seu Espírito Santo com todos os carismas. Que o carisma menor, o das línguas, seja reavivado na vida dele. O carisma da interpretação das línguas, da profecia, da palavra de ciência, da palavra de sabedoria, do discernimento dos espíritos, da fé carismática, da palavra de cura, da palavra de milagre, do amor, da caridade. Que esse teu filho seja agora, Senhor, reacendido pelo poder do seu Espírito, e que ele pregue dessa maneira, com ousadia, na força e no poder do Espírito Santo, com a manifestação dos carismas, com a unção do seu Espírito. Ori candalamara labari alabari alamari alaramari alabari 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 alamanaramaria lala. Shiri alabara naramari anaramari erere manaramari anaramari anaralabari alarala. Shiri erere manaramari andalabari alabari alalabari alalabari. Nós pedimos isso pela intercessão da Virgem Maria, pela intercessão da Beata Helena Guerra, a apóstola do Espírito Santo. Que esse avivamento aconteça, Senhor, na vida deste teu servo, e o levanta como um profeta de Deus, como ele já é, e confirma-o cada vez mais na profecia, nesse avivamento. Muito obrigado, Senhor, por aquilo que o Senhor realiza. Muito obrigado, Senhor, por aquilo que o Senhor faz. Muito obrigado, Senhor, por toda a obra que o Senhor faz acontecer. E eu quero pedir, Padre, que o Senhor agora peça para a nação brasileira esse avivamento. Sim, Senhor, que a partir desse povo que aqui está, e daqueles que nos acompanham por todos os meios que o Senhor nos deu, o teu Espírito Santo seja agora estendido sobre todo o Brasil, a nação brasileira. Sim, Senhor, que o Espírito Santo caia sobre a terra de Santa Cruz,
sim, para que ela realmente seja terra de Santa Cruz. Que o Seu Espírito Santo governe essa nação, que o Seu Espírito Santo dirija essa nação, que o Teu Espírito Santo dê sabedoria a essa nação, que o Teu Espírito Santo traga correção de rota a esta nação, que o Teu Espírito Santo traga, Senhor, entusiasmo a essa nação. Sim, Senhor, que Te conheçam, que Te amem, que Te adorem, que Te proclamem, que digam que realmente Tu és o Senhor, não apenas com os lábios, mas com os fatos, com os acontecimentos. Sim, nosso Senhor e nosso Deus. Sim, que Tu sejas o Senhor dessa terra no poder do Espírito Santo, que Tu governes, que Tu imperes, que Tu dirijas esta nação, que os Teus mandamentos sejam observados, que as Tuas leis, Senhor, sejam vistas de frente e acolhidas e observadas, Senhor. Sim, que saiam de toda a maldição pelo fato de não aceitarem as Tuas leis. Sim, nosso Senhor e nosso Deus, que a nação brasileira seja liberta, Senhor, por toda forma de idolatria, de culto diabólico, de mil formas que aconteceram nessa nação, nosso Senhor e nosso Deus. Que venha o fogo do Teu Espírito para queimar tudo isso e fazer com que a paz reine nessa nação, uma paz verdadeira. Não apenas a paz de ausência de guerra, mas a paz verdadeira, Senhor. Paz das consciências, paz das famílias, paz, Senhor, nas nossas escolas, desde as escolinhas até as universidades. Sim, nosso Deus e nosso Senhor, que toda a ciência se dobre diante de Ti, Senhor, que seja cada vez mais ciência, mais dobrada diante de Ti, Senhor, para realizar aquilo que lhe compete como ciência. Sim, nosso Deus e nosso Senhor, que o Teu amor paire nessa nação, que o fenômeno infeliz da pobreza, da fome, seja banido do nosso meio, e assim, Senhor, o Brasil seja totalmente novo, terra de Santa Cruz, terra onde o Espírito Santo venha inflamar todas as coisas e fazer novas todas as coisas. Amém, Senhor. Pela Tua Mãe Santíssima, a Virgem Maria. Glória, glória, glória a Ti, nosso Deus e nosso Senhor. Amém. A imagem era do Vale de Ossos Secos. Amém. Enquanto o Senhor orava, os mortos na fé e na vida carismática foram ressuscitados. Amém. Pelo poder do Espírito Santo nessa Amém. tarde. Isso acontecerá. Muito obrigado, Senhor. Isso acontecerá. Amém.